Messias está aqui. Aleluia. Ele vive em nós. Glórias a Jesus. Pode tomar assento, meu querido. Aleluia. São 2 noites sem dormir, pastor. Aleluia. E a minha esposa só pergunta assim: como é que está a barriga? Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aquele calor que ele vem da boca do estômago e vai até a cabeça, e o suor já esquenta e já esfria e já esquenta de novo. Esse é o poder de Deus, querido. Esse é o poder de Deus nas nossas vidas. Aleluia. É uma honra poder estar retornando a essa casa, né, ministrando nessa casa. Muitos não me conhecem, né, ou não congregaram comigo na época que nós começamos a caminhada. Nós congregamos 9 anos nesta casa e resolvemos dar uma banda para a praia, né? Moramos 7 anos na praia e congregamos lá. Já vai fazer 23 anos que nós aceitamos o Senhor, somos cristãos. Nunca largamos do arado, nunca abandonamos, porque nós sabemos quem é o autor e o consumador da nossa fé. O irmão Francisco, sempre antes de eu me converter, queridos, um breve testemunho só para você entender a nossa história. O irmão Francisco, ele entregava, quando a igreja era lá na frente da casa da minha mãe, o irmão Francisco, ele entregava um bilhetinho todos os dias para a Denusa. Cada vez que ele via a Denusa, ele dava um versículo bíblico para ela. E ele foi plantando aquela sementinha no coração. E eu era católico, apostólico, romano, daquele praticante. A gente era cursilista, a gente participava, a gente era fervoroso. Corri com muito crente lá da minha casa, querido, através da Bíblia. Porque eles iam ministrar e saíam ministrados. Porque o Espírito já ardia, a gente já sabia. Deus já estava nos preparando para algo mais. E para mim estar dentro de uma igreja evangélica, o Ricardo sabe, jamais estaria, jamais entraria. Mas Deus colocou uma na frente da minha casa, para que eu pudesse entrar dentro daquela igreja. E aqueles louvores que eram tocados, aquilo me incomodava tanto, que eu ia lá e levantava o som, aumentava o volume, para não ouvir aquela gritaceira daqueles crentes lá berrando. E olha que eram uns reteté lá, irmão. Aí a minha mãe dizia: baixa esse som, rapaz, respeita o vizinho. Aí ela abaixava, porque realmente, né, vizinho bom, a gente sempre se respeitou. E de um dia para a noite, ou da noite para o dia, Deus me tirou da onde eu estava querendo aumentar o volume. E o Ricardo fez um convite: Jota, nós não damos jeito de regular o som. Tu não dava uma mão para nós na mesa de som lá para ver se tu consegue? Aquela mesa de... Quantos canais, Ricardo? 12 canais. Glória a Deus. E a gente foi lá e eu comecei, em vez de controlar o som dentro de casa, eu comecei a controlar o som da igreja. E uma pessoa muito sábia, que é o irmão Francisco, tem o meu carinho, tem o meu respeito. Eu, como não cristão, indo na igreja, eu ia com a minha carteira de cigarro, irmão, no bolso da camisa. E por incrível que pareça, eu saía da porta da igreja, eu acendia o cigarro, da porta da igreja, saindo. O irmão Francisco me abraçava e dizia assim: isso mesmo, Jotinha, traz o teu cigarro para a igreja, porque não queremos que tu vai saia correndo para ir para casa, nós queremos conversar um pouco mais contigo. Olha a sabedoria. Quando muitos hoje julgam, hoje é crente, mas fuma. Não é crente ainda, irmão. Ora por ele, acolhe ele, busca ele. De julgamento o mundo está cheio, querido. Nós dentro da igreja não podemos ficar julgando ninguém. Nós temos que acolher, nós temos que abraçar, porque é o amor é quem ganha. É o amor. E não é o julgamento só manda para fora, Aline. O julgamento só expulsa, só espanta.
Mas quando a igreja resolve, como um homem sábio, o irmão Francisco fazia aquilo, eu até hoje, eu imagino como é que ele fazia aquilo, como é que ele não me dava uns petelecos. Ele dizia, joga isso fora, rapaz, né? Mas olha a sabedoria. E numa pregação, de um domingo à noite, pelo nosso preleitor aqui, o pastor Marcos, eu naquela mesa de som, e ele, faltando uns 15 minutos para acabar o culto, ele começou a fazer a chamada. E ele começou a chamar, e aquele convite, quem quer aceitar Jesus, e hoje será o último dia, e Jesus vai voltar, e pode ser a sua última chance, e o meu coração, aquilo vinha na boca e descia de volta, e vinha na boca e voltava, e eu levantava e sentava, eu digo, se eu não for agora eu vou morrer, e quando eu vi, eu estava lá na frente, o irmão Francisco me abraçando, e o coração no peito não cabia mais, disparado, e eu recebi umas vestes novas. E não fui eu quem aceitei, mas foi o Senhor Jesus quem me aceitou. Foi Ele quem me resgatou, foi Ele que me tirou daquilo que eu vivia, de doenças, de trisa, de tudo aquilo. Na hora que eu aceitei Jesus, aquilo caiu por terra. Aleluia. Porque estava debaixo de uma palavra. Estava debaixo de uma unção, de uma atmosfera de unção. Aleluia. Mas nós vamos entrar na ministração, queridos, porque Deus tem muito para te entregar nessa noite. Aleluia. Quantos crê? Aleluia. Teve alguém que não creu aí. Vou dar mais uma oportunidade. Quantos crê? Aleluia. Queridos, semana passada, eu recebi uma palavra profética. E eu quero dizer para você que tudo isso que eu vou ministrar, que eu vou tentar passar para você, tudo isso aqui foi vivido em poucos meses na minha casa. Tudo isso aqui foi vivido em poucos meses. Tudo que eu vou tentar passar para vocês, assim, nós vivemos. Então, assim, eu vou passar para você aquilo que eu estou vivendo. Não é aquilo, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não, querido. Seja imitador de Cristo. Aleluia. E essa palavra profética, ela dizia assim: o que levaria anos, você vai conquistar em dias. Aleluia. O que levaria anos, você vai conquistar em dias. E eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido essa palavra. E o que Deus tem transformado, e o que Deus tem mudado, e o que Deus tem entregado à minha casa, aleluia, é sobrenatural. Aleluia. Eu quero agradecer a minha família por estar presente aqui, né? Minha esposa, meu filho, minha filha, minha nora, meu genro, que se dispuseram a estar aqui hoje na igreja para botar um pouquinho mais de pressão aqui, né? Aleluia. Mas eu acredito, né, pastor Ricardo, que se a tua família gosta de ver você falando de Deus, ministrando a palavra, é porque você vive isso dentro da sua casa. É porque você tem uma conduta dentro de casa, então você é um espelho, é uma referência. Então, eu acredito que eles acreditam naquilo que Deus vai fazer nessa noite. E Deus vai transformar. E o título da nossa mensagem, já está ali, ó. É rápido, entendeu? É boca fechada e mente afiada. Hoje é uma quarta-feira profética. E quem profetiza usa o quê? A boca. Mas aí tu está contradizendo. Se tu está dizendo que é para fechar a boca, como é que tu vai profetizar? Porque quem guarda a sua boca, aleluia, quem guarda a sua boca, ele acaba entendendo o que Deus quer. E deixa Deus ministrar na tua vida. Deixa o Espírito Santo ministrar. Porque muitas vezes nós abrimos a nossa boca e falamos muito. Porque o mundo hoje, ele faz isso. Todo mundo tem muito a dizer. E ninguém mais quer ouvir. Ninguém mais tem tempo de ouvir ninguém. Todo mundo tem muito a falar, todo mundo quer
se expressar, é contar dos seus problemas, é contar de um monte de coisa, mas não consegue ouvir. A dificuldade maior que nós estamos enfrentando hoje é ouvir. E olha que Deus fez nós perfeitos, irmão. É 2 ouvidos e 1 boca. Ouça mais, fale menos, mas nós sempre damos essa língua, né? Tão pequenininha, né? Fogo puro. Aleluia. Glória a Deus. Esse tema nos leva a refletir sobre a importância do autocontrole nas palavras e o desenvolvimento da sabedoria espiritual. Boca fechada, mente afiada, nos ensina que ao saber ouvir e refletir antes de falar, cultivamos discernimentos e sabedoria, valores fundamentais para a nossa jornada de fé. Na Bíblia encontramos vários ensinamentos sobre o poder da língua e o valor do silêncio, que ajudam a fortalecer nossa mente e o coração em Cristo. Aleluia. Muitos exemplos, nós temos na Bíblia muitos exemplos, né? O nosso exemplo master é Jesus Cristo, que de 2 ou 3 canções que foram cantadas, todas elas falaram em morte, em cruz. Ele morreu. O pastor Marcos estava falando do valor, do preço, do dinheiro, que tudo que se entregou não paga, não chega aquilo que Deus, o que Deus deu para nós, porque foi o seu próprio filho. Foi a morte de cruz, um sacrifício, para que eu e você hoje pudéssemos estar livres, sermos livres para adorar, livres para prosperarmos, querido. Aleluia. Quando nós entendermos que primeiro é o reino e as demais coisas serão acrescentadas, como é fácil. Nós complicamos tanto. Aleluia. A Bíblia nos alerta sobre o poder da língua. Eu quero ler com vocês ali em Tiago 3, 5 e 6. Eu vou ler rapidamente, querido, senão vai se passar muito rápido as horas aqui. Aleluia. Eu quero que todos vocês saiam abençoados daqui. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande é o bosque, um pequeno fogo o incendeia inteiro. A língua também é um fogo. Aleluia. Quando controlamos o que falamos, evitamos conflitos desnecessários e promovemos a paz. Quantas vezes você é instigado? Quantas vezes você é provocado? Quantas vezes as pessoas chegam até você para tirar a tua paz? Aleluia. São muitas vezes, é no dia a dia, é na vida circular, é no emprego, né, Adriano? Faltou aquele churrasco aí. Fez aniversário e não convidou nós, ó. Aleluia. Mas Deus tem bênção para você nessa noite. Aleluia. Unção dobrada. Glória a Deus. Queridos, ninguém pode irritar você. Ninguém pode, grava isso no teu coração, ninguém pode te irritar, a não ser você mesmo. As pessoas, elas têm o poder de te provocar, de tentar te induzir a você se irritar, para você perder a tua bênção. Mas é somente você que dá o poder para elas, se você quiser se irritar. Então nós não podemos entregar o poder na mão de outra pessoa. E você tem que prestar bem atenção, que depende de você. Não depende do pastor, não depende da igreja, não depende de ninguém, depende somente de você. É você e Deus. O véu se rasgou. Não precisa mais do sacerdote lá orar. Agora você tem acesso livre. E por que eu vou chegar no João, na Maria ou no Pedro, se eu posso chegar direto a Jesus?
se eu posso entrar no meu quarto, fechar a porta do meu quarto e clamar a Ele. E dizer: Jesus, tal pessoa me irritou, me deixou, eu não pequei, não me irei, mas agora eu quero contar para Ti. Eu não aguento essa situação, me ajuda. Porque é só Ele quem pode. Nós não conseguimos, mas Ele pode. Em Provérbios 17, 27 e 28, ele reforça: o que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, essa aqui é pesada. Essa é para mim. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Querido, se até o tolo, quando ele fecha a boca, ele passa por sábio, imagina você, querido. Imagina você com todos os dons do Espírito. Imagina você orando, pedindo a Deus, dizendo: Deus, eu estou aqui. Eu sei da Tua palavra, eu sei do conhecimento, eu sei do que Tu tens preparado para mim, eu sei das Tuas promessas. Mas não está chegando, a promessa não chega, porque já foi profetizado na minha vida, mas isso já faz 20 anos e ainda não aconteceu. Creia, continue crendo, porque Deus faz tudo no tempo certo. Aleluia. Deus faz tudo no tempo certo, não adianta nós querer apressar as coisas, não. E eu vou te dizer uma coisa, meu querido. Vou dizer para vocês, porque eu estou falando que tudo que eu estou falando aqui, eu vivi nessas últimas 2 semanas. Aleluia. Quanto mais pressa nós temos, mais longe vai ficando. Quanto mais nós queremos ajudar a Deus, mais longe a nossa promessa vai ficando. Quando nós simplesmente dizemos assim: Senhor, agora eu entendi, eu vou descansar o meu coração, não sou eu quem faço, não é com a minha mão, não é com o meu braço, mas é o Senhor quem faz. É Tu que vai trazer, Senhor, é Tu que traz a paz ao meu coração, é Tu que traz o meu deitar, o meu levantar, o meu respirar, é tudo Teu. Se não cai um fio de cabelo, querido, da tua cabeça, sem a permissão de Deus, onde está o nosso coração? Onde é que está a nossa preocupação e essas angústias? Por que sofremos tanto? Por que geramos tantas doenças dentro de nós? Por causa de preocupações, ansiedade. Nós trazemos muitos malefícios para o nosso corpo. Aleluia. Porque nós, aleluia, nós precisamos ser cristãos dentro da nossa casa. Nós precisamos ser servos de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Querido, não adianta tu querer viver o céu dentro da igreja, vivendo o inferno na tua casa. Olha como você tem vivido. Aleluia. Às vezes não sabemos quem está dormindo do nosso lado. Às vezes não conhecemos. Tem passado tanto tempo e eu não tenho olhado, não tenho visto. Aleluia. Teve um dia nessa semana que minha esposa, acho que foi na sexta-feira que foi feriado, ela acordou e ela disse assim: eu estou com uma dor de cabeça. Eu estou com uma dor de cabeça muito forte. Ela olhou para mim e disse assim: tu oras por mim? Eu digo: aleluia, eu oro. Eu oro porque Deus vai fazer o milagre. Queridos, quando foi a última vez que você orou pela sua esposa? Esposa, quando foi a última vez que você orou pelo seu marido? Agora, antes de eu subir, ela colocou a mão no meu coração, botou a mão na minha cabeça, e ela começou a orar por mim, dizendo: Deus vai te usar, Deus vai derramar unção sobre ti, eu tenho fé, eu creio. Aleluia. Porque nós vivemos isso, nós precisamos viver assim. Nós não podemos nos acostumar. Nós não podemos: eu sou cristão. Não vamos nos acostumar. Vamos sair do comodismo, querido.
Vamos provocar a reação de Deus. Vamos dizer assim: Senhor, eu vou. Tu falaste para mim, eu vou. É contigo. Aleluia. Glória a Deus. Nós passamos, queridos, nesses últimos tempos, por perseguições. Pessoas que nos perseguiram, achando que iam nos fazer mal, sem nós nem trocar uma palavra. Nenhuma palavra, pastor Marcos. Nenhuma. E as pessoas chegavam até nós e diziam: ó, fulano vai fazer isso. Eu dizia: deixa ele fazer. Ciclano vai fazer, deixa ele fazer. Tá, mas ele vai semear o que está no coração dele. E nós vamos continuar semeando o que está no nosso coração. Cada um planta o que quer. O plantio, ele é opcional. Tu planta o que você quiser. Mas a colheita, querido, essa não. Tu vai colher o que tu está plantando. Ah, tu vais colher. E às vezes, quem planta vento, colhe tempestade. Aleluia. Deus é maravilhoso. O silêncio não é apenas uma ausência de palavras, mas uma ferramenta para cultivar a sabedoria. Quando nós abstemos de falar impulsivamente, permitimos que Deus nos guie. Essa é uma palavra-chave. Quando não depende mais, quando eu consigo frear a minha língua, quando eu consigo frear a minha boca, eu deixo que o Espírito Santo fique trabalhando o meu coração, eu preservo o meu coração. E quando eu preservo o meu coração, Deus fala. E quando Ele fala, eu posso ouvir. Era isso que acontecia com os profetas antigamente. Eles ouviam a voz de Deus. E não só ouviam a voz de Deus, mas quando Deus falava, eles ouviam a Deus. E não só no modo ouvir, de ouvir, de escutar, mas sim de obedecer à voz de Deus. Deus te deu um comando, querido: não olhe para trás. Não solte a mão do arado. Não importa, mas está caindo tudo, está dando tudo errado, está... Aleluia. Quanto mais luta, querido, maior vai ser a tua vitória. Como é que você pode dizer que você é um vencedor? Como é que você pode dizer que você é um campeão, se você não participou de nada, se você não guerreou, se você não lutou? Depende de nós vencermos? Não, depende de Deus dar a vitória. O que cabe a nós é simplesmente crer na palavra, crer na promessa e dizer que eu estou aqui por ti, Senhor. Não é por mim, eu não estou aqui por mim. Eu estou aqui por causa de ti. E eu vou receber a bênção se tu me entregares. Aleluia. Quando o profeta estava diante daquele vale de ossos secos, e Deus pergunta para ele: poderá viver? Ele disse: Senhor, tu o sabes. É Deus quem sabe, querido. Tira essa bagagem que você carrega sobre você. Você não é um super-homem. Você não é uma super-mulher. Você foi feito do material mais frágil dessa terra. Você é barro. Você é pó. Você não é um super-homem, isso não existe. Tira essa ficção de você. Ah, porque eu tenho que ser o mais forte, porque eu tenho que ser o mais valente. Não. Você tem que ser servo. Porque aquele que serve, Deus torna maior. Não somos nós que nos tornamos grandes, não. Quem lavou os pés? Esse era grande. Se ajoelhou na frente dos discípulos. Aleluia. Ninguém combinou nada, mas a palavra de Deus se fecha. A palavra de Deus, ela é tremenda. Aleluia. Jesus é o nosso exemplo supremo. Ele nos mostrou o autocontrole em várias situações desafiadoras. Em Isaías 53:7, já profetizava sobre o sofrimento de Cristo. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca.
Mesmo diante da injustiça, Jesus manteve-se o silêncio e o autocontrole, demonstrando a profundidade de sua sabedoria e submissão ao plano de Deus. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia todo o sofrimento que ele ia passar. Ele sabia o quanto ia doer. Porque muitos dizem, ele não sofreu, ele era Deus. Tu acha que teria valor a morte dele se ele não tivesse sofrido? Quando ele chamou os discípulos para orarem, e ele chegou a suar gotas de sangue, imagina o tamanho da opressão que estava sobre ele. Se nós, para subir aqui no púlpito, nós já suamos frio, já dá aquelas ondas dentro de nós, imagina você saber que você vai dar a sua vida pela uma humanidade inteira, mas para que eu e você fôssemos comprados por sangue. Imagine, irmão, você se sacrificar por alguém. Imagina você dizer assim, não, eu vou dar minha vida por essa pessoa. Por mais que você simplesmente entregue a sua vida e busque algo mais fácil, ele não, ele foi açoitado, recebeu a coroa de espinho, recebeu uma cruz, e ainda teve que carregar. Ali era um fardo pesado, para que eu e você pudéssemos ter uma vida leve. Descomplique sua vida, busque descomplicar a sua vida, não tente deixar tudo mais difícil. Deus, Ele te dá toda a liberdade para você ter os meios mais fáceis. Para que complicar tanto? Porque esses sentimentos vêm e nos jogam para baixo, nos trazendo esse mal desse século, que é essa depressão. É pais que não dão mais conta dos seus filhos com 13 anos de idade. É filho que não respeita mais os pais. Aleluia. Para que complicar tanto? Se nós temos uma direção, se nós temos um caminho, para que pegar atalhos? Para que ficar desviando? Fica mais longe, fica mais difícil. Quantos aí já andaram numa trilha? Não sei se alguém já fez trilha aí. Nós fomos fazer uma trilha uma vez com os casais, lá em Camboriú. E daí um disse assim, vamos por aqui que eu acho que é mais perto. Demos uma volta bem mais longe. Era só seguir as placas. Não, vamos por aqui que eu acho que é mais perto. Mas nós estávamos curtindo, mas o caminho ficou mais longo. Então não pegue atalho. A palavra de Deus. Esse é o caminho. Essa é a orientação. Isso já vem sendo ministrado. Quantos e quantos e quantos anos vem sido ministrada a palavra de Deus. E quando é que nós vamos ter o entendimento? Quando é que Deus vai abrir os nossos olhos para que nós possamos ver verdadeiramente? Aleluia. Porque cada um olha de um jeito, cada um interpreta de um jeito, cada um busca de um jeito. Você precisa pegar o jeito certo, que é o jeito de Deus, para Ele poder atuar na tua vida, fazer. Aleluia. Porque Deus não vai fazer se você não quiser, querido. Ele respeita você. Ele respeita. Se você não está preparado, se você não se considera preparado, se você acha que não, Deus não vai fazer. Deus vai fazer quando você dizer assim, eu quero. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu me coloco à disposição. Eu vou tomar a minha cruz. Mas é uma cruz leve, não é uma cruz pesada, querido. A pesada Ele já levou. Descomplique. Descomplique a sua vida. Aleluia. Quando resistimos à tentação de responder impulsivamente, imitando a atitude de Cristo, fortalecemos nossa fé e a maturidade espiritual.
Agora, maturidade espiritual é uma palavra que a gente vê em poucos cristãos. Você crescer na fé. Todos nós crescemos. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Mas crescer espiritual, querido, é você ter o entendimento daquilo que Deus está colocando diante de você. Entender que você não é só mais um na multidão. Entender que Deus te trouxe nesta casa, neste lugar, para você receber uma palavra, para você mudar de atitude, mudar a sua vida, para mudar a vida dos outros. Você é um instrumento que Deus está preparando para você mudar a vida de outras pessoas. Se nós olharmos, olha quantas cadeiras estão precisando de mais gente aqui. E quem tem que trazer? Você é o instrumento de Deus. Você tem que ganhar. A atitude daquela família de vir agradecer. Agradecer a Deus. Não é agradecer a igreja, não é agradecer a oração da igreja, não. É agradecer a Deus, porque Deus ouviu a oração. Deus ouviu um clamor. Porque Ele é o dom. Ele tem o dom da vida. O dom da cura. Nós podemos profetizar, podemos orar, podemos jejuar e declarar. É a nossa parte isso. Aí Deus diz, meu filho está fazendo, eu vou honrar. Eu vou honrar. Porque de nós mesmos não temos nada, querido. Nada, nada. Mas Deus tem todo o poder para usar cada um de nós. A partir do momento que você entender que você pode ser um instrumento usado na mão de Deus, como um agente transformador de pessoas, de vidas, você vai começar a entender que aonde quer que você esteja, você é uma referência. Você é uma referência e você vai ganhar calado. A gente ganha as pessoas calado. As pessoas chegam atribuladas, nervosas, com um monte de problema. Aí você ouve, aí você ouve e ouve novamente. Aí do nada você diz assim, eu entendi. Deus vai fazer obra na tua vida. A pessoa já começa a chorar. Entendeu? Porque ela precisava falar. Era uma angústia que ela tinha dentro dela. Ela não estava ali para brigar com você, ela não estava ali para te ofender, não. Ela estava clamando para alguém ouvir aquilo que ela tinha a dizer. Só que era da maneira que ela pode se expressar, porque é aquilo ali que ela aprendeu. É dessa maneira que ela recebeu. Como é que você vai mudar uma pessoa? Não, é o Espírito Santo que muda. Você só acolhe. O teu papel é do acolhimento. Você acolhe, ouve e Deus direciona uma palavra. E parece que o mundo daquela pessoa, todo aquele peso, tudo aquilo que estava oprimindo ela, ela fica leve. As lágrimas correm, o coração acelera e a presença de Deus está naquele lugar. Onde tiver 2 ou 3 reunido em meu nome, ali eu estarei. Querida, onde você estiver, você já é 2. Não esqueça. Mas não tem nenhum cristão onde eu trabalho. Você já é 2. É você e o Espírito Santo, é você e o Espírito Santo, vocês estão juntos. É 1, 2, onde tiver 1 ou 2, ali eu estarei. Você crê que o Espírito Santo faz morada dentro de você? Você crê que você é templo do Espírito Santo? Então você já é 2. Então já não precisa ser mais com tua força, pode ser com o Espírito Santo, é mais fácil. Aleluia. Quantos estão entendendo? Aleluia. Tem mais. Tem mais, aleluia. Existe oração para isso, querido. Existe oração, porque Deus, Ele não só nos entrega a palavra,
para a gente falar para a igreja, mas Ele também dá direção para a igreja tomar através da palavra. Aleluia. E Deus deu essa direção. O salmista já faz a oração muito sábia. Em Salmos 141:3, ele fala assim: põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Aleluia. Olha que oração, para guardar a porta dos lábios. Essa oração é uma súplica por proteção contra palavras que podem nos fazer pecar. E quando eu digo pecar, não só pecar, irmãos, porque você, eu falei alguma coisa que não devia, e eu me senti mal com isso. Não, é o pecado de você falar algo que você mata o teu irmão. Entendeu? Palavras lançadas, não tem como você pegar de volta. E cada uma dessas pessoas que já são problemáticas, já é um tempo que não é fácil. Você tem que cuidar com tudo aquilo que você fala, com tudo aquilo que você vai dizer, como vai conversar com as pessoas, porque elas podem se sentir ofendidas, pastor. E não é a intenção ofender ninguém, mas ganhar, mas então você tem que guardar, você tem que orar. Paulo já dizia: o bem que eu queria fazer eu não consegui fazer, mas o mal que eu não queria fazer eu já fiz. Então nós precisamos clamar, orar a Deus, nos guarda, Senhor, bota uma guarda, Senhor, na nossa boca. Guardar, Senhor, essa língua que é tão pequena, mas é um fogo. Aleluia. Como nós lemos, uma pequena faísca queima um bosque inteiro. Uma palavra pode matar uma pessoa. O poder da palavra, tu podes levantar, tu pode trazer vida, tu pode fazer a tua família prosperar. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o lar e a tola o destrói. Ganhará a mulher o seu marido de boca fechada. Aleluia. Isso é palavra de Deus, não é o irmão Cederino que está falando, não. É a palavra de Deus. Se você crê nessa palavra, dá um glória aí. Aleluia. Porque essa palavra, olha, ela pode edificar a tua casa. Ela pode trazer a santidade ao teu lar. Ela pode abençoar os teus filhos, abençoar a sua geração, abençoar todos à tua volta. Porque como nós ficamos felizes quando o irmão conta: troquei de carro, comprei um apartamento, estou prosperando, Deus tem me usado, Deus tem feito isso, Deus tem feito aquilo. Como é bom, querido, ouvir que a igreja de Deus não mais mendiga o pão, mas distribui. Vem à casa do Senhor, quem precisa, quem tem fome, vem na casa do Senhor. Nós temos pão, nós temos alimento, tem roupa, tem tudo para ajudar. Por quê? Porque a igreja não mendiga mais. Aquela igreja que antigamente eles ministravam dizendo que não poderia ser próspero, que você tinha que viver naquele mundinho fechado, trancado, entendeu? Não é mais. Literalmente Deus tem aberto os olhos para que vejam realmente a realidade, né? Olha, esse banner aqui foi feito por um engenheiro. Não é fraco, engenheiro. Ó, ajudinha aí, ó. Precisamos estudar, precisamos nos dedicar, precisamos nos esforçar, porque Deus tem te dado dom, Deus tem dado saúde, Deus tem te dado oportunidade de negócios. Quando que você chega um monte de negócio para você e você diz não, depois você pensa: meu Deus, Deus mandou na minha casa e eu deixei embora. Querido, fique atento, ouça mais, fale menos, feche a sua boca
E deixa sua mente afiada, porque Deus tem o melhor para você. Aleluia. Glórias ao Senhor. Tem mais 2 páginas só, irmãos. Eu estou acabando. Aleluia. Aqui tem mais alguns exemplos, só para deixar você bem embasado, através da Bíblia Sagrada, através da Palavra de Deus, para que você não pense que são palavras minhas, mas são palavras de Deus, escritas pelos profetas, que Deus, inspiradas por Deus, pelo nosso maior, né? Aquele que lava os pés, aquele que se torna menor. Glórias ao Senhor. Em Provérbios 10:19 diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Em Provérbios 21:23, quem guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Aleluia. Quanto angustiado você tem ficado porque você tem falado demais, você tem se expressado demais. Tem hora para todas as coisas, há tempo para todas as coisas. Senhor e consumador da tua fé. As pessoas que estão à sua volta muitas vezes não querem que você cresça, mas não importa, se você tem a tua mentalidade focada, você vai crescer, não é eles que vão te impedir, pois Deus vai dar o crescimento para você. Mas você precisa saber o que fazer e como fazer. Glória a Deus. Em Eclesiastes 3:7, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Deus tem mostrado que há tempo para todas as coisas. Sabe, a palavra de Deus diz que há tempo de plantar e tempo de colher. Mas eu vou dizer uma coisa para você, que Jesus, se Ele estivesse aqui, Ele ia dizer assim para você hoje: mas também há tempo de trocar a sua semente. Tem muita gente plantando com sementes erradas. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, olha o que você tem semeado, olha o que você tem plantado. Aleluia. E eu quero dizer para você, se você plantou algo errado, quando você chegar na sua casa, e Deus vai falar no teu coração, porque tem pessoas plantando coisas erradas, e essa pessoa, ela sabe o que ela fez, e Deus lembrou ela agora, do que ela fez, do que ela plantou. Ore e peça para que Deus não deixe essa semente germinar. Diz: Deus, eu me arrependo de ter semeado isso, eu me arrependo de ter feito isso. Essa semente, Senhor, não era minha, essa semente, Senhor, eu semeei sem pensar. Então eu quero orar, Senhor, para que essa semente, ela não venha a nascer, que ela seja de adubo na terra, para as próximas sementes que eu vou lançar. Você tem esse poder, querido. Quando Davi, ele peca, ele erra, e ele é confrontado, e ele viu o que ele fez, ele rasgou as suas vestes, jogou de cara no chão, e pediu perdão para Deus, e Deus ainda dizia que era o homem segundo o coração de Deus, porque não é errar, nós vamos errar sempre. Todos os dias o pecado bate a nossa porta, todos os dias somos confrontados, nós não vivemos numa redoma de vidro, nós estamos batalhando para vencer, para guerreando todos os dias. Ninguém é super-herói, então nós erramos sim, mas nós temos que ter a consciência de nos arrependermos e dizer: Deus, eu me arrependo, e eu quero, Senhor, não quero mais semear essa semente ruim. Troca a minha semente, me ensina a semear do teu Espírito, me ensina a semear com o teu Espírito Santo, que tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, porque a vida tem sido tão pesada, tão pesada. Eu vivi 1 ano trabalhando em um lugar aí, e a gente poderia ver o desespero das pessoas, o pesar de tudo aquilo que chegava, das angústias de alma, que a gente dizia:
Vai para a igreja, querido. Tenha um encontro com Cristo. Nada disso vai acontecer mais. Nada mais vai acontecer, porque o Espírito Santo vai te proteger, vai te trazer o consolo, vai te trazer um refrigério, e você vai ver a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Quantas vezes dá vontade de abrir a cabeça assim, daquela mão abençoada, e colocar ali, está aqui, Entenda a palavra de Deus. Esses versículos, queridos, reforçam o que há um tempo certo para todas as coisas, e que a prudência e o discernimento são fundamentais para as nossas ações e palavras diárias. Diárias, grave bem no teu coração, são palavras diárias. Você respira todos os dias, você acorda todos os dias, graças a Deus, você dorme todos os dias, e a partir de hoje você vai vigiar todos os dias aquilo que você está falando. O Espírito Santo vai falar ao teu coração. A partir do momento que você falar alguma coisa, o Espírito Santo vai dizer assim: está errado. Você vai voltar atrás e vai dizer assim: me perdoa, não era isso que eu queria falar, eu queria dizer isso, querido. Eu não queria dizer que você era um atormentado, eu ia dizer abençoado. Aleluia. Porque nós temos que profetizar, querido. Não deixe que ninguém tire a tua paz. Não permita. Porque é só você. Você que pode conduzir a tua paz. Você pode conduzir a tua vida. Você pode ter essa passagem nessa terra com uma vida boa e não uma vida de opressão. Você pode sim viver o melhor de Deus nesta terra. Você já pode estar ensaiando para ir para o céu, querido. Nós não somos obrigados a ficar carregando chicotada nas costas, levando lambada na cabeça. Não, ninguém é obrigado a isso. Ele já fez tudo isso por nós. Nós temos vida, e vida com abundância. Aleluia. Eu quero colocar para você algumas aplicações. Eu estou encerrando. O pastor já fez o relógio ali. Eu queria que você aplicasse isso na sua vida, aplicasse diariamente na sua casa, com sua família, mas principalmente você com você mesmo, você com o Espírito Santo, pedindo para Ele, para poder trazer a cada dia mais isso na sua vida, para você poder viver isso. E uma das aplicações é: busque ouvir mais do que falar. Esse é o primeiro ponto para você ter uma vida plena com o Espírito Santo. Se você começar a falar menos e ouvir mais, você já vai começar a ouvir mais a palavra, mais a voz do Espírito Santo. E quando você começar a ouvir mais a voz do Espírito Santo, a tua vida começa a mudar. Geralmente as nutricionistas dizem assim: mude a sua alimentação, que a sua alimentação mudará você. Mas primeiro é o primeiro passo. E eu digo para você: mude o teu falar, que o Espírito Santo vai mudar você. Entendeu? Ouça mais a voz do Espírito. Em segundo, ore pedindo discernimento e autocontrole. Querido, nós precisamos disso. Isso é o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Então assim, nós precisamos entender que é todos os dias. Você não precisa ter uma grande mudança radical na sua vida, mas você precisa ir mudando, ir transformando, ir contínuo. Você vai ver que as coisas vão se encaixando, que tudo vai dando certo, e você vai ter uma vida plena com Deus. Terceiro, reflita sobre o poder das suas palavras e como elas impactam o próximo. Não é só você, querido, é o teu próximo junto. E isso, quando eu falo próximo, é das pessoas próximas mesmo. É dos filhos, é do genro, é da nora, é da neta. E é dos irmãos que o rodeiam, daqueles que estão no teu convívio. Às vezes uma palavra tua pode trazer tristeza ao coração do outro. Então nós precisamos mudar e precisamos ter prudência. Que possamos seguir esse ensinamento e assim afiar nossa mente para sermos instrumento de paz e sabedoria na presença de Deus.
Glória a Deus. Convido você a se colocar de pé. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Espero que essa palavra tenha falado fortemente e que o Espírito Santo já esteja transformando a tua vida, trazendo anseios para que você possa ter uma vida plena com Ele. Se você sentiu no coração que essa palavra tocou o teu coração, tocou a sua vida, que você quer mudar as sementes, que você quer aprender a semear sementes novas, se você quiser vir à frente, querido, só se você quiser vir à frente, para nós estarmos orando e clamando a Deus juntos, para que Deus traga esse discernimento, para que nós possamos ter a nossa boca fechada, para a nossa mente estar afiada no Espírito Santo. Você pode vir à frente, nós vamos estar tocando um louvor aqui, e vamos estar orando por você, mas somente se você quiser, querido. Glórias a Deus. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Senhor, porque a tua presença, Senhor, até aqui, Senhor, tem nos guardado. Porque o teu Espírito Santo, Senhor, tem trazido, Senhor, o confronto, tem trazido, Senhor, o crescimento, tem trazido o discernimento, Senhor, às nossas vidas. Nós estamos, Senhor, reunidos aqui, Senhor, para agradecer, porque mais uma vez o Senhor tem falado conosco, mais uma vez o Senhor tem falado com a tua igreja, mais uma vez o Senhor tem exortado e tem entregado ferramentas para, Senhor, ser trabalhada, Deus, e através de tudo isso, ter uma boa conquista. Deus, eu apresento o Senhor a cada um, Senhor, nesta noite, que possamos a cada dia mais estarmos diante de Ti e te agradecer em nome de Jesus. Amém.